E o debate em geral continua. Nós vamos seguir com o nosso programa desse sábado, falando aí sobre o combate ao trabalho e à exploração, o combate ao trabalho infantil, né? Exploração aí de menores. Lembrando que o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria. Bom, antes da gente voltar com os nossos convidados, vamos ouvir aqui algumas opiniões. São muitas participações, né? Vamos escolher aqui duas, por exemplo. Essa aqui, quem está aqui, que vai participar conosco, é a dona Mercedes. Fica à vontade, dona Mercedes. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roberto, e a todos. E então, eu concordo com o que ele também falou. Não é que seja o trabalho explorado, né, de criança, mas eu concordo que ele falou que eu criei meus filhos, meu esposo, mas eles sempre trabalharam e estudavam, não empatou deles aprender, todos aprenderam, graças a Deus, todos fizeram o ensino médio, mas eles, quando estudavam num período, trabalhavam outro, ajudando em casa, trabalhava na roça, quando era nas férias, eles trabalhavam na roça, ajudando na roça. Aí quando era no tempo que não estava de férias, ele trabalhava, vendia picolé, engraxava, pregava feira, trabalhava na feira. E graças a Deus ele não deixava de estudar. Eu não concordo com essa proibição de trabalho infantil. Não é que seja um trabalho explorado, é um trabalho, mas não deixar de estudar, que nem o meu foi assim. Foram 6, 3 homens, 3 mulheres. Tá bom, obrigado aí a dona Mercedes. O áudio dela é bastante longo, ainda tem mais aí uns 2 minutos pela frente, mas eu agradeço pela participação. Bom, Francisca, Fábio e a doutora Ana, principalmente aqui no nosso sertão, né, no nosso interiorzão, é muito comum isso aí, né, Francisca? É sim, muito comum o pensamento das pessoas, né, nessa situação, né, ela é a favor, né, lógico que tem algumas ressalvas, né, que a gente pode estar analisando, mas o trabalho... Ela fez essa ressalva que nunca deixaram de estudar e principalmente nas férias, né, que trabalhavam mais. Mas mesmo assim é uma exploração, é uma exploração, ir para a feira, carregar a feira. Eles não deixaram de estudar, mas será se tiver algum rendimento na escola, tem que fazer esse tipo de avaliação, né? Será se durante esse tempo que eles estudaram, não pararam de estudar, como foi que eles foram para a escola? Se eles não chegaram cansados, sonolentos, porque assim, o trabalho infantil, ele deixa uma exaustão física na criança. A criança não tem um porte físico como um adulto, entendeu? Então tem que ser, são setores, são causas que têm que ser analisadas. Então é a exploração do trabalho infantil, a criança sai para trabalhar, carregar a feira, é uma situação grave e tem que ser combatida. Outra questão bem comum, Fábio, além dessa questão de carregar, tem aquele que trabalha na feira, tem a sua banca, leva o filho no sábado para ajudar, também é muito comum aqui em nossa região, né? Exatamente, nós temos aí feito um trabalho, né, o CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, inclusive agora mesmo nós estamos aqui, a equipe está lá no Hortifruti Grangeiro realizando esse trabalho de abordagem social, identificando essas famílias que estão em situação de feira, né, trabalhando na feira, que levam seus filhos, e assim, é interessante a gente lembrar que cada caso é um caso. Nós não podemos tratar uma mãe, um pai de família que está lá com seu filho, porque ele não tem com quem deixar aquela criança, porque ele não tem como, né? Até porque deixar a criança sozinha em casa não pode. Então ele leva aquele filho, ele leva aquela filha lá para a sua banca, fica lá. A gente sabe que
está num ambiente que também está exposto aos riscos, né? Mas não é uma situação exata de trabalho infantil. A gente precisa analisar que cada caso é um caso. E dizer também que nós não estamos aqui, nem eu como conselheiro tutelar, nem a doutora Polônia, nem Francisca, para falar do nosso pensamento, do que a gente acha, do que a gente... Não, nós estamos aqui para falar da lei. A lei existe e precisa ser cumprida. Então, quando a gente vai questionar a lei, os legisladores, quando criaram justamente pensando em todas as situações. Quando há algo que não atende, né, a determinada situação, a lei é alterada, mas a lei do trabalho infantil é clara. É crime, não se pode, é como a gente estava falando agora há pouco, tem que tratar cada caso de uma forma diferente, porque às vezes a criança ou adolescente ele não está num trabalho infantil, ele não está sendo explorado, ele está tendo ali, junto com a sua família, às vezes o pai tem um mercado, por exemplo, e a criança, o adolescente, ele está lá junto com o pai naquele mercado, no horário que ele está disponível, pela manhã, por exemplo, ele está fazendo as atividades da escola, ele está estudando, tendo as aulas online, né, aula virtual. À tarde ele está junto com o pai, no ambiente de trabalho do pai, desde que não seja insalubre, que não leve risco à vida daquela criança, então isso é permitido. Vale salientar também que nós não estamos falando lá de 1980. Essa lei de 2007, né? Exatamente, a alteração foi feita em 2007. 2007, não, a última alteração. Era de 2002, foi de 2007. Foi alterado em 2007. Isso, em 2007 ela teve uma alteração, falando justamente sobre essa questão do jovem aprendiz, né, que eu estava até falando aqui nos bastidores com relação às idades do jovem aprendiz, né, dos 16 aos 18 anos, principalmente não pode ter aquele trabalho insalubre, e que aos 14 anos de idade já se ingressa no jovem aprendiz, né, tendo a certeza de que ele precisa estar estudando e não pode estar fora do estudo e não pode prejudicar o estudo, o trabalho. Então, assim, vale lembrar também que nós não estamos tratando de algo que aconteceu lá em 1980. Nós estamos falando de 2021. Nós estamos em uma nova era, uma nova época, são outras situações. Nós temos vários e vários problemas sociais em Araripina, no estado de Pernambuco, no Brasil. Que não ocorria há 30 anos atrás, há 40 anos atrás. Né? Então a gente precisa tratar o hoje como estando no hoje. Concordo. E o seu pensamento, doutora Ana, com relação a essa situação e essa participação da nossa ouvinte aí, a dona Mercedes? Dona Mercedes, ela colocou uma questão importante, que, por exemplo, ela não abriu mão, né, dos seus filhos estudarem. Isso é algo importante. Então, assim, ela coloca isso, apesar de dizer que acha importante, né, que o filho trabalhe ou que ajude a família. E aí é como a gente está dizendo e como o Fábio bem colocou, né, a gente precisa ter o discernimento, de fato, do que é a exploração e do que não é exploração e ajuda, né, colaboração, né. Então, assim, às vezes o pai está na feira, o adolescente está lá ajudando o pai, né, ali a vender. Ele não está descarregando o carro, né? Ele não está carregando produtos pesados para poder... É diferente, então a gente precisa ter o cuidado com relação a isso. Por exemplo, a criança que vai à feira para poder carregar a feira e ganhar, às vezes, um trocado, né, ali. Então, veja só, aquele peso que a criança está carregando, muitas vezes ele vai trazer um prejuízo físico para a criança. Às vezes é uma feira pesada que nem você mesmo adulto consegue. Aí você coloca uma criança para pegar, né? Então, assim, a gente precisa ter esse discernimento. Então, assim, por que o pai não vai fazer esse serviço no lugar da criança? Já que as pessoas precisam ter alguém para carregar a sua feira até um carro, por que então não paga um adulto para fazer isso? Né? Em vez de pagar a criança para fazer isso.
Entendeu? Então a gente precisa. É como antes a gente tinha a questão da venda de picolés aqui no município. A gente via muita criança vendendo picolé. Hoje é adulto. Hoje só vê adulto. Que é o correto. Né? Que é o correto. Então, assim, é isso que a gente precisa pensar, certo? Porque às vezes aquela atividade, ela pode trazer um prejuízo físico para o desenvolvimento daquela criança, pode trazer um prejuízo psicológico, porque pode gerar um estresse, uma sobrecarga de trabalho àquela criança, né? Então, a gente tem que ter o cuidado com relação a isso. Às vezes a gente acha que está ajudando, mas a gente pode estar prejudicando aquela criança quando a gente paga por aquele serviço, que às vezes a gente, enquanto adulto, não pode realizar. Muito bem, são 8h58, ainda temos alguns minutos aqui. Vamos colocar mais uma participação, tem mais uma ouvinte, vamos colocar aqui a opinião. Justamente apagou, né? A ouvinte apagou, mas tem muito mais aqui. Vamos aqui, mais uma participação. Eu também acho muito errada essa história de porque é criança não trabalhar, porque é adolescente não trabalhar. Eu trabalhei, desde meus 10 anos eu trabalhei, e isso nunca empatou de eu estudar. Eu estudei e trabalhei e ajudei a minha mãe. Eu acho isso muito errado. É um caminho para a bandidagem, é o caminho para o garoto, a moça, achar que ela precisa que alguém lhe dê dinheiro. Não, quando você coloca seu filho para trabalhar desde cedo, ele vai começar a dar valor ao seu emprego, ao seu dinheiro, não vai depender de seu ninguém. É por isso que hoje em dia muitas jovens elas se prostituem, porque não tem coragem de trabalhar, aí vai para o caminho mais fácil, e o menino vai roubar, porque não tem coragem de pegar na enxada para ir trabalhar. Tá entendendo? É a Daiane, a opinião dela, da Daiane, ela foi bastante, né, enfática aí, né, o Fábio? Exatamente. Eu reforço aqui que a gente não está aqui para falar sobre o nosso pensamento, o que é que a gente acha, ou a opinião pessoal. É o que está na lei. Que bom, Daiane, que você começou a trabalhar junto com sua mãe aos 10 anos de idade, que hoje você tem sua profissão. Que bom que nada disso prejudicou você em sua vida, em sua trajetória, né? Mas, infelizmente, os índices mostram que 31,7 mil crianças no Brasil, no período de 2007 a 2017, passaram por situações de trabalho infantil ou exploração do trabalho infantil e, inclusive, sofreram no ambiente de trabalho, né? Teve crianças que tiveram seus braços cortados, seus dedos cortados devido ao trabalho que estava realizando. Teve crianças com traumatismo craniano. Então, cada caso é um caso. A gente precisa avaliar bem direitinho cada situação.